Boa tarde, pessoal. Vamos começar? Vamos lá, vamos começar. Pessoal, boa tarde, Aline, da Diva Boutique. Ó, se você quer comprar roupa de qualidade, é lá na Diva Boutique Oficial. Aproveita que ela tá aí, ó, online, entre em contato com ela. Boa tarde, missionária Bianca. Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Nós estamos aqui tratando de um assunto chamado armadura emocional. E nós temos aprendido desde a primeira live, né, que a importância, né, de nós termos uma autodefesa, porque a armadura é uma autodefesa, né? Mas como ter uma autodefesa sem que ela se torne uma espada de dois gumes? Nós estamos tratando sobre esse assunto, né? Como uma autodefesa, ela é importante nós termos, mas sem que ela seja aquela faca de dois gumes, porque a autodefesa é para nos proteger e não para nos amarrar, nos prender, né? Então, quando ela se torna essa espada de dois gumes, aí está o grande problema, é não sabermos lidar sequer com criar armaduras inteligentes para proteger as nossas emoções. Então nós temos falado sobre cada dia sobre esse assunto, e hoje eu quero falar sobre como desfazer as armaduras que nós aprendemos aqui, como nos desvencilhar, né? Com os mecanismos de defesa que nós temos e as relações, todos os critérios que nós vimos ontem. Essa live está disponível aqui no meu Instagram e também está disponível na página do YouTube. Então é muito importante você depois assistir todos os vídeos, porque eles se conectam, né? É um estudo que vai terminar amanhã. E na segunda-feira, lembrando a você que na segunda-feira eu vou começar a falar sobre um outro assunto que eu vou estar ministrando sobre a tua vida, e sempre nesse horário aqui, que é um horário que tem alcançado algumas pessoas, né? Não temos como fazer à noite por causa dos cultos, então infelizmente eu só posso fazer em um horário como esse, para que seja todos os dias, né? Então, devido a todas as atividades e a correria do dia a dia. Então, semana que vem nós vamos também continuar a falar sobre um outro assunto que é importantíssimo, muito atual, e nós vamos aprender. Mas hoje eu quero falar sobre como nós podemos nos desfazer, né, as armaduras que criamos erradas, né? Como tirar de dentro de nós aquilo que era para nos libertar e que na verdade nos aprisionou. Como fazer com que isso aconteça? Então isso é um desafio, e nós vamos aprender algumas ferramentas hoje que são importantíssimos, porque uma coisa que eu quero falar a você, e que devido a tantas coisas que a gente passa na vida, que você passa, que nós passamos na vida, é importante nós falarmos sobre esse assunto, porque nós não podemos entregar as nossas emoções a ninguém, ok? As emoções são nossas, nós temos uma vida, e eu tenho falado sobre isso durante toda a semana, e focando na nossa própria vida, nós temos uma vida, e isso é muito importante nós reconhecermos isso, porque senão nós vamos perder um princípio da palavra de Deus. Bom, nos dias de hoje, o que mais se fala, o que é mais importante nós falarmos hoje, quando estamos dentro da igreja, é amar ao próximo. Isso é uma realidade, Jesus deixou esse ensinamento para todos nós. Mas eu quero levar a você a compreender a um contexto, a uma exegese mais profunda daquilo que Jesus deixou, né? E certa vez perguntaram a Jesus: agora, devido o Senhor é filho de Deus e tal, então quais são os mandamentos, né? Como é que vai ficar essa questão das leis, dos mandamentos? E Jesus diz assim: olha,
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amar ao próximo como a ti mesmo está colocando eles no mesmo nível. Amar ao próximo, tenho que amar ao próximo como eu me amo. Quando isso está desnivelado, nós vamos ter problemas emocionais terrivelmente, porque não adianta eu cuidar de pessoas se eu não cuido de mim. Não adianta eu me preocupar com pessoas se eu também não me preocupo comigo. Então, eu tenho que amar as pessoas, sim, mas também tenho que aprender a me amar, né? Eu não estou falando de um amor, eu não estou falando de um amor prepotente, eu não estou falando de um amor que vai levar ao orgulho, ao ego, não estou falando sobre isso. Eu estou falando de realidades que nós precisamos entender em relação às nossas emoções, né? Como é que nós vamos nos amar? Como é que funciona isso? Né? Vamos aprender um pouquinho sobre isso, porque eu não tenho como desfazer as barreiras, né? A armadura que nós criamos emocionalmente para nos defender, que nos roubaram a nossa essência. Esse é o âmago de todo o nosso estudo aqui, que roubaram de nós, né? A nossa, que nos fizeram ser um personagem durante muito tempo. Então, infelizmente, muitas pessoas vivem ainda assim, né? As suas armaduras, que eram apenas para se protegê-los, mudaram a sua essência e hoje passaram a ser pessoas com personagens. Então, isso é uma coisa muito forte, muito profunda, e nós precisamos rever muitas coisas da nossa vida, principalmente na nossa vida emocional. Então, essa semana toda eu tenho falado sobre temperamento, eu tenho falado sobre personalidade, e isso tudo que nos formou, que formou quem somos, e nós não podemos perder a nossa essência, ainda que muitas pessoas não gostem ou não se interessem, não importa, é a nossa própria vida e isso é muito importante, ok? Então, eu quero falar para você como vamos desfazer. Então, quando Jesus fala que eu preciso amar o próximo, como é que a gente sente esse amor pelo próximo, né? Quando nós podemos observar pessoas que estão passando por dificuldades, adversidades, e aí você vai lá, você ajuda, não só financeiramente, mas ajuda com uma palavra, ajuda com uma maneira de interceder por aquela pessoa, de estar ao lado dela diante de todas as realidades de que elas precisam. Então isso é maravilhoso, mas eu não posso, no momento em que eu estiver, né, vivendo uma adversidade, eu não posso simplesmente achar que eu, quando estou passando por isso, aí nós precisamos sempre de alguém. Essa é a conjectura que nós fazemos. Mas se o fulano não fizer algo por mim, aí eu vou ficar em depressão, vou ficar abatido, vou ficar cabisbaixo. Bom, se nós conseguimos fazer as coisas pelas pessoas, nós temos que aprender a fazer por nós também. E isso vai nos desligando emocionalmente de pessoas. E vai nos fazer sempre manter a nossa essência. Boa tarde, Cida. Quanto tempo? Que bom poder falar com você aqui hoje, querida. Tudo bem? Tudo na paz? Que bom você participar dessa live. Boa tarde para todos que têm chegado agora aí, né? Todos os irmãos que estão participando, que não dá para falar, com todos agora que eu comecei a falar, né? Dona Marlene, pode ficar tranquilo que nós vamos orar pela senhora, pelo seu sobrinho, vamos orar. Fique tranquilo, tá bom? Nós estamos já clamando, já está também quem está entrando na live pedindo oração, a gente está escrevendo, né? Então, Deus vai dar a vitória para a senhora em nome de Jesus. Então, não tem como eu simplesmente me conectar e tentar ajudar pessoas e depender de pessoas quando for a minha parte. Então, uma coisa totalmente sem nexo. Por isso que nós precisamos entender o que Jesus estava falando.
é muito mais forte. Não estou falando de se amar, de se achar lindo, de usar isso como orgulho. Não é esse amor. É um amor emocional. É você cuidar de você, cuidar da sua saúde mental. Isso é muito importante, entendeu, pessoal? Por quê? Porque não adianta eu me preocupar com as pessoas, ajudar todo mundo, se eu não consigo, nos momentos difíceis da minha vida, pensar em mim. E eu sempre me decepcionar com pessoas. Então, por que as pessoas nos decepcionam? Por que as pessoas nos decepcionam? Por que as pessoas elas geram em nós um sentimento de frustração? Porque simplesmente nós não pensamos em nós. E quando nós não pensamos em nós, nós não conseguimos fazer as nossas armaduras serem inteligentes e positivas. Então nós vamos criar armaduras e muitas das vezes vamos afastar as pessoas que são bênção, as pessoas que nos amam, porque nós vamos criar um link de que todos são iguais. E aí nós precisamos sempre, na nossa diversidade, de pessoas que batam no nosso ombro, de pessoas que digam que nos amam. Vamos precisar sempre de pessoas, mas ele não acreditou em mim, mas ele não fez isso por mim. E aí nós vamos parar com essa crise desnecessária, que você não precisa passar por isso. Quando nós aprendemos então a criar uma autodefesa positiva e não negativa. Ok? E na maioria das vezes nós nos preocupamos tanto com as pessoas e nos sabotamos. Então, como é que eu posso sabotar a minha própria vida, né? Se eu ajudo tanta gente? Então, tem alguma coisa errada. Por isso, agora você vai entender profundamente aquilo que Jesus ensinou, dizendo: ame ao próximo como a ti mesmo, na mesma intensidade. Esse como é uma ligação verbal, né? Então, como é fazer com que os dois estejam no mesmo nível. Eu posso ir para a rua e com meu amor ajudar muitas pessoas, levar uma comida, então eu tenho que fazer a mesma coisa por mim. Não estou falando de ir no shopping, estourar meu cartão e fazer, não, estou falando de cuidar das minhas próprias emoções, da minha própria vida, que isso é extremamente importante, né? Então, hoje nós temos, inclusive nós temos um livro aqui na igreja, que eu quero até indicar para você, que é a Ofensa, a Isca de Satanás. Esse livro é um livro muito profundo, muito simples de leitura, mas que é o mal desse século. Irmãos, que nós podemos ver mais dentro das igrejas é ofensa daqui, ofensa de lá, indireta no Facebook, indireta no Instagram. A pessoa não consegue falar o que pensa, não consegue falar a verdade, ela não tem essência, então ela tem que sempre mandar uma indireta, mandar um toque aqui, outro toque ali, porque não conseguem resolver problemas. E quando nós assumirmos essa postura, né, essa postura emocional, nós vamos entender que nós somos muito maiores do que nós pensamos e do que as pessoas pensam e do que elas acham de nós. Então, como desfazer essas armaduras que nós criamos, que se tornaram espadas de dois gumes? Essa é a pergunta, né? Como fazer com que saia a armadura que não serve para ficar a armadura inteligente, que é a última ministração de amanhã. E amanhã você não pode perder, porque amanhã, depois de ministrar esse momento, essa aula, né, para você, esse momento que é natural, é neurociência, mas também aqui é espiritual, porque nós sabemos que Deus está sempre acima de tudo e que Ele que forja, né, o nosso caráter, a nossa vida. E isso é muito importante ter essa consciência, e a partir desse princípio aí nós vamos alcançar a inteligência. E no final eu quero fazer uma oração e uma ministração sobre a tua vida. Amanhã, não perca, convide pessoas para estar, e hoje, mais tarde, esse não vai estar só no Instagram, mas também vai estar no meu YouTube, a partir de hoje já às 3, que começamos na terça, né? Terça, quarta e quinta, e amanhã será o último dia. Como criar ferramentas para tirar. Hoje nós vamos aprender como arrancar as coisas que nós criamos
essa autodefesa, muitas das vezes insana, no meio de ofensas, no meio de dor, no meio de que não serve para nada, a não ser para nos trazer dor, para nos trazer sofrimento. E principalmente, que nos roubam a nossa essência, quem somos. E isso é uma coisa muito poderosa. Como desfazer essas armaduras que tem 2 gumes. Amanhã nós vamos aprender a ter nossa armadura é uma faca normal, ok? Ela tem que nos proteger e não nos sabotar. Então, diante de uma frustração que temos com alguém que amamos na vida, que dedicamos o nosso tempo na vida, que ajudamos financeiramente, chega um momento que aquela pessoa ela nos traz uma frustração, ela se perde, porque pode acontecer, né? E aí o que nós vamos fazer? A tendência é nós começarmos a viver a tragédia daquela pessoa. Nós não conseguimos fazer uma ruptura, nós não conseguimos romper e nós conseguimos então aquela ideia de rejeitar, e a gente passa a falar mal, e a gente passa a conviver e falando mal, que isso é um mal terrível, né? Ninguém precisa conviver com ninguém e ao mesmo tempo criar fofocas, contendas. Isso é uma coisa muito medíocre, e isso mostra o quanto as nossas armaduras emocionais foram mal criadas, mal executadas, estão sendo mal executadas. Então, a tendência é nós criarmos raiva, ódio. Não temos que passar por isso. Nós temos que entender que a opinião das pessoas é a opinião delas. E que muitas das vezes, quando nós temos uma armadura consciente, muitas opiniões são próprio Deus usa pessoas para mandar um barco, para mandar uma boia para a gente no momento que a gente pode estar se perdendo. Isso é uma realidade. Mas fora isso, né, sobre a nossa própria vida em si, eu não estou falando da palavra de Deus, que ela é soberana, mas estou falando da nossa própria vida. Ninguém conhece o nosso dia a dia, ninguém conhece o nosso corre-corre, ninguém conhece o quanto que nós trabalhamos, o quanto não dormimos, e depois criar ideias e conjecturas de que temos ou que devemos ou não devemos fazer, ou devemos ou não devemos conduzir. Então, nós temos que ser não só protagonistas, mas nós temos que ser o ator coadjuvante do nosso principal da nossa vida. Então, eu sempre falo aqui na igreja que todas as decisões que eu tomo sempre tem ônus e bônus, né? Nem todas as decisões que eu tomo, elas podem ser corretas, mas a partir do momento que eu assumo todas as responsabilidades, são minhas, não são de ninguém. Então, o dia que as pessoas quiserem dividir a responsabilidade, o peso da responsabilidade, aí sim elas vão poder ter as opiniões dela, porque elas vão responder por isso. Mas a partir do momento que você responde por suas ações, pelas ações da sua vida, querido, vem o ônus e vem o bônus. E por isso nós precisamos de armadura para entender isso. Então vamos começar a ministrar sobre esse assunto, e eu quero levar você entender que o primeiro passo para eu me libertar dessas armaduras que são maléficas, né, que se tornaram uma espada de 2 gumes, que nos roubaram a nossa essência, e nós passamos a ser o pensamento de outras pessoas, passamos a viver para agradar A, B, C, ou para ter uma ideia de A, não, nós temos uma vida. Irmão, isso é muito comum acontecer nos casamentos, porque eu sou pastor há muito tempo e atendo muitas pessoas. Então, como isso é comum? Às vezes atender um marido que diz assim, mas minha mulher não muda, né, e tal, mas ela não precisa mudar. Então, como é que você entrou no casamento? Você entrou para que amá-la, ou você entrou para ela te amar? Então, você entregou as suas emoções a ela, a sua vida é dela, ou a vida é sua, e ela faz parte da sua vida. Quando nós não entendemos isso, queridos, nós vamos ter muitos problemas, porque nós vamos depender o tempo todo do marido dizer pra gente, olha, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e o marido esperando da esposa, eu te amo, eu te amo, eu te amo, para que haja algum tipo de conexão. Então, na verdade, nós temos que viver para amar e não para ser amado. Ser amado é uma condição nossa, pessoal, daquilo que nós imaginamos
E quando não há essa realidade, por isso que Jesus falou, ame o teu próximo como a você mesmo. Ame ao ponto de você se preservar. Ame ao ponto de não permitir que pessoas toquem nas suas emoções. É isso que Jesus está falando. Ame o próximo, porque infelizmente nos dias de hoje só fala sobre isso. Que é o evangelho, tem que amar o próximo. Mas Jesus não falou isso. Jesus falou, ama o próximo como a ti mesmo. Então o primeiro passo para se libertar das armaduras que nos trazem dor, que nós criamos e que muitas das vezes essas armaduras elas nos fizeram, nos amarraram, nos prenderam as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? A primeira coisa que nós precisamos fazer é nos conectar com nós mesmos, ou, em outras palavras, nos conhecer. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui nessa tarde. Você se conhece? Você sabe quem você é? É uma pergunta forte, né? Você se conhece de verdade? Porque quando nós nos conhecemos, automaticamente, diante de tudo que acontece na nossa vida, nós já sabemos qual vai ser as nossas reações diante daquilo que está acontecendo. Nós sabemos como vamos agir, nós sabemos o que vamos falar, e isso não é uma interrogação, isso é uma realidade, né? E já viu aquela pessoa que você, em algum momento, você diz assim, nossa, estou conhecendo uma outra pessoa. Como é horrível isso, né, gente? Então, em um certo momento da vida, você conhecer um outro lado de alguém que muitas das vezes se esconde tanto tempo atrás de uma armadura, atrás de uma capa, e num certo momento, quando se revela, quando fala diferente, a gente fica assustado, né? Por quê? Porque pessoas não se conectam consigo mesmo. Nós temos que nos conhecer, nós temos que saber, sabe? Como a irmã Vitorino, Dona Marlene está dizendo aqui, eu não me conheço. Então vai ser a próxima semana, nós vamos falar sobre isso, sobre o autoconhecimento, certo? Então nós vamos, durante a semana toda, de segunda a sexta, falar sobre esse autoconhecimento. Como é que eu me conheço, né? Como é que eu vou desenvolver esse autoconhecimento? Então existem ferramentas dentro da neurociência que vai nos ajudar muito a isso, né? A ter esse autoconhecimento. Então pode ter certeza, Dona Marlene, que a senhora vai se conhecer. E isso é tão sério, tão profundo, que quase ninguém escreve sim ou não. Por quê? Porque justamente é uma realidade. E nós temos dificuldades de nos expor quem somos. A Dona Marlene foi e botou, eu não me conheço. É tão simples assim. Por que temos medo de escrever, né? Porque eu fiz uma pergunta. E por que não escrever? Por causa do que as pessoas vão pensar a meu respeito se eu colocar que eu não me conheço? Vão mudar a minha autoimagem diante de todos? O que é importante, mudar a sua autoimagem diante de todos? Ou manter uma capa daquilo que você é, mas esconde? É uma questão de decisão, né? Então, uma questão de muita decisão. Então, isso é uma coisa interessante. Ou quando há alguma coisa, muitas pessoas se omitem dos seus posicionamentos. Por quê? Por que pessoas fazem isso? Elas não têm uma posição, elas não têm um lado para escolher, né? Toda história, quando tem dois lados, nós temos que escolher o lado certo. Não podemos ficar sem um posicionamento. Quem não tem posicionamento é uma pessoa sem personalidade. E isso é uma coisa terrível, terrível. E nós não sabemos com quem estamos lidando. Então, primeira coisa é você se conectar com você mesmo, se conectar com a sua vida, né? Uma vez que você tiver bem claro quem você é e aceitar isso, aceitar, eu sou assim, eu sou desse jeito, então é minha maneira de viver, né? Então quando eu entendo isso, né, isso poderá mostrar-se para os outros com autenticidade. Então nós vamos mostrar que somos pessoas autênticas. E é lógico que a Dona Marlene está colocando aqui, que é a única que está participando comigo aqui,
eu não sei ser falsa. Quando eu tenho que falar, eu falo na cara da pessoa. Por isso dizem que não é tudo que a gente tem que falar. Bom, dona Marlene, é lógico que nós temos que ter uma personalidade, mas também temos que ter ética, cuidado, como vamos falar, com quem vamos falar, não é? Não é sair que eu estou ensinando você a ser você, mas nós também temos que ter cuidado. Podemos falar, a senhora tem que falar o que a senhora sente, e isso é uma realidade, mas temos que ter cuidado, porque nós podemos magoar, ferir pessoas, e nós podemos pegar essa armadura que nós criamos e fazer com que pessoas se sangrem. Então, nós podemos sangrar pessoas pelas nossas falas indevidas, no tempo errado, da maneira errada. Por isso, nós precisamos nos conhecer e dali partir de um princípio do que eu preciso trabalhar na minha vida, de como mudar a minha vida, né? O que é uma conversão de verdade, o que é mudar as minhas palavras. Então, isso é muito importante ter essa visão, uma questão de ética, né? Disciplina, porque muitas pessoas é uma conexão emocional, ok? Então é quando eu entendo, e aí eu vou me tornar uma pessoa autêntica. E aí o importante, né, é ser uma pessoa autêntica. Então, das pessoas olharem, né, e nos ajudar, as ferramentas que vão nos ajudar a mudar muitas coisas na nossa vida, né? Então, uma vez que você tiver estabelecido uma conexão profunda, o próximo passo, depois que você tiver uma conexão profunda, né, é importante começar a ser consciente daqueles momentos nos quais você utiliza a sua armadura. Então, eu vou me descobrir, ok, né? E a partir daquele momento que nós nos conectamos conosco, aí nós vamos saber, né, ter a consciência daqueles momentos que eu preciso usar a armadura ou não. Então, tem gente que anda armado o tempo todo. Estou falando de uma armadura, porque passou por um monte de coisas. Agora ele vai ter a ideia de todo mundo é igual e todas as pessoas são da mesma maneira, e isso vai te trazer muito prejuízo, porque isso não é uma verdade, né? Nós não podemos criar uma situação como um universo, e às vezes a gente está armado dentro de casa, às vezes nós estamos armados dentro de casa. Então a pessoa fala uma coisa, a gente entende outra, a pessoa está falando uma coisa e nós vamos entender outra, porque há tantas coisas que aconteceram, que elas vão nos gerando a dor, as nossas emoções, né? E nós vamos sofrer quando não sabemos estabelecer a nossa consciência própria e o momento que nós temos que usar ou não, ok? Então amanhã, quando nós formos falar sobre as armaduras inteligentes, né? Nós vamos aprender como falar da maneira que temos que falar. Isso é uma matéria de amanhã, tá, gente? Estou falando sobre uma conexão pessoal, né? E quando eu consigo... em que situações eu faço isso, né? Acontece quando me relaciono com todo tipo de pessoa. Então, é uma coisa que você vai avaliar. Qualquer tipo de pessoa você age igual? Acontece quando me relaciono com algum tipo de pessoas diferentes? Então, quando eu consigo ser autêntico com alguém? Então, essas perguntas, elas vão facilitar o processo de você se desarmar, de você jogar fora toda essa armadura que você criou e que muitas das vezes tem aprisionado você de uma forma tão profunda, né? Então, quero que você entenda isso de uma forma com muito cuidado. Essas perguntas vão facilitar você. Olha, eu vou me consultar com você mesmo e você vai avaliar. Eu ajo assim sempre com alguém? E talvez tenha alguma pessoa que você não consiga fazer ou agir da mesma maneira que com todos. Se você não age com todos igual,
então você tem armaduras erradas, porque você está deixando de ser autêntico, você está deixando de ser você por algum momento, ok? Então é com todos, né? Ou com nada. Então, com um ou com todos, nós temos que ser sempre as mesmas pessoas. Pessoal, quero só lembrar vocês que o assunto aqui não é como nós falamos com as pessoas, ok? Então, tome cuidado só para a gente não perder um pouco o rumo disso aqui, porque esse não é o tema da live. Nós estamos falando sobre armaduras e talvez as pessoas não tenham assistido às lives anteriores, né? Eu tô aqui continuando um assunto e a gente pode se perder em algum momento aí. Então, essa questão de falar é uma questão muito simples. A gente precisa ter duas coisas: educação, acima de tudo, precisamos ter ética e precisamos ter um autocontrole. É aquilo que eu vou estar falando amanhã. Então, hoje o assunto é como jogar fora essas armaduras que nos fazem, muitas das vezes, ferir pessoas, que nos fazem. Então, isso é muito importante. Então, por outro lado, é importante trabalhar e gerir outros âmbitos de nós mesmos, além de ter em mente outros aspectos como os seguintes. Então vamos lá. Então, não só trabalhar, mas ter alguns aspectos que nós precisamos desenvolver. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro para você aqui é que eu não tenho como pegar essa armadura e arrancar. Ela só pode sair, né, quando algo entrar. Então, olha que interessante, ela só sai por uma substituição. Então, essa substituição que faz com que essas armaduras erradas, essa maneira errada que nós criamos de uma autodefesa, que na verdade não é autodefesa, ela vai gerar dor, vai gerar sofrimento para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. Então, na verdade, eu quero falar sobre essas coisas que vão gerar uma substituição. Mais pouquinho para mim aqui. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para que haja essa substituição é, primeiro, ame-se, se amar. Quando você se amar, o medo de ser quem você é vai desaparecer, porque você vai começar a se valorizar. Então, o medo de dizer, de se mostrar, porque muitas das vezes, né? É isso aí que o Samuel está falando aqui. Muitas das vezes é sobre esse tema que nós estamos falando. Eles acabam nos machucando, né? Então, à medida que eu me amo, a partir do momento que eu me valorizo, a partir do momento que eu entendo que eu tenho defeitos, que nós falamos aqui nas lives anteriores sobre temperamento, sobre personalidade, a partir do momento que eu tenho os meus erros, eu mesmo assim consigo ver as minhas qualidades, consigo ver as coisas positivas que eu tenho gerado, né? Que os frutos, os resultados de todo um esforço, de todo um trabalho, e nós sempre fazemos isso para alguém, para que alguém veja, para que alguém admire, e nós temos que fazer por nós. Tudo que fazemos é por nós, não por ninguém, por nós e principalmente por Deus, para honrar o nome dele. Quando aprendemos na Bíblia que Deus não recebe qualquer coisa, eu não posso ser qualquer coisa quando eu entendo que eu sou um próprio sacrifício diante de Deus. Então, muitas das vezes nós falamos de entregar um sacrifício externo, seja um dinheiro, seja um tempo, mas em relação a nós, que somos o próprio sacrifício, temos uma vida, somos um sacrifício vivo, né? Quando entregamos a nossa vida para Jesus. Se somos todos arrebentados, todos machucados, se fosse no Antigo Testamento, Deus não receberia, porque no Antigo Testamento era somente um animal sem mácula, sem mancha, que não poderia ter nenhum tipo de peste, tinha que ser perfeito, e muitas das vezes nós esquecemos de olhar a nossa vida como um próprio sacrifício. Então nossa vida tem que ser agradável a Deus. Então eu preciso entender que eu preciso ser bom, que eu preciso me amar, que eu preciso olhar as minhas qualidades para que eu possa então me conectar comigo. E quando eu me conecto comigo, eu me conecto com Deus, né? Então, quando nós nos amamos, o medo de ser quem somos vai embora. E aí muitas das vezes nós ficamos assim, eu não vou falar isso
porque vai que não vou posicionar, porque as pessoas vão pensar de mim, ele foi grosso, ele foi isso, aquilo, ele foi muito manso, pá. Importa. Eu não posso ter medo de ser quem eu sou. Eu não posso ter medo de expor a realidade de quem eu sou. Somos transformados? Sim. Vamos ser transformados? Sim. Muitas coisas vão acontecer na nossa vida, mas o mais importante é sermos autênticos. E eu só posso ser autêntico a partir do momento que eu sou eu mesmo. Então eu tenho que me amar. Se ame, irmão. Se valorize. Valorize o que você faz, ainda que as pessoas não valorizem. E olha, e às vezes você vai fazer coisas por pessoas que ninguém vai fazer, que família não vai fazer, que nunca fez. Você vai ajudar pessoas que ninguém nunca ajudou. E certos momentos, se nós esperarmos o reconhecimento dessas pessoas, nós vamos nos machucar emocionalmente. Não espere nada. Faça porque tem que ser feito. Faça por você. Faça pela sua vida. Se ame. Se proteja. Uma proteção verdadeira. Não uma proteção condicional. Não fazemos nada condicional. Aquele que faz esperando um resultado, isso é terrível. A Bíblia diz o seguinte, que para Deus, em relação a Deus, é melhor dar do que receber. Então o próprio Senhor falou, é mais importante nós darmos do que receber. Está falando sobre finanças. Então, mas nós podemos aplicar isso em todas as áreas da nossa vida. É mais fácil dar amor do que esperar amor. É mais fácil entregar o que somos, o que temos de verdade, do que manter uma armadura que na realidade não é a nossa verdadeira identidade. Então seja sempre autêntico, seja sempre você. Não crie expectativas de um retorno. Se o retorno vier, amém. A única pessoa que nós temos que criar uma expectativa de retorno é o próprio Deus, porque Ele é galardoador, Ele é aquele que vai entregar, vai devolver tudo aquilo que você tem feito. E isso é uma coisa muito importante nós entendermos. Valoriza a sua própria vida, valoriza o que você é, né? Jogue fora os seus medos, seus traumas, se liberte das coisas que te aprisionaram no passado, das coisas que te fizeram você estar, entre aspas, arrebentado emocionalmente, sabe? E com uma vida destruída por dentro. E isso é uma coisa que nós precisamos reconstruir muros, reconstruir a nossa vida, né? Reconstruir aquilo que somos. Isso é muito importante. Então, meu querido, em nome de Jesus, eu quero levar a você a olhar para você a partir dessas lives que estamos fazendo essa semana, olhar para você com os outros olhos. Quando nós fazemos isso, não esperamos tapinha nas costas de ninguém, não esperamos posicionamento de ninguém. É lógico que existem pessoas que andam conosco, que nós esperamos posicionamentos. Elas têm que ter posicionamentos. E quando não tem, aí sim, para nós fazermos o que é certo, temos que nos afastar de tal tipo de pessoas que perderam sua personalidade. E é muito simples, isso é uma autodefesa positiva e é uma decisão nossa. Não depende de ninguém, é uma decisão nossa, porque nós temos o direito à escolha. Deus deu esse livre-arbítrio ao homem e muitas das vezes nós não precisamos carregar emoções, sentimentos que vão nos aprisionar, sabe? Então, a Tatiane Santana aqui está escrevendo, né? Estou aprendendo a me desarmar. É complicado, mas não, se consegue quando se usa essas ferramentas que nós estamos aprendendo, a gente consegue. Se conecte com você. Depois que você se conectar, observe se o que você faz é para todos de igual, é da mesma maneira, se você é em casa, é na rua, se você fala com a sua esposa, com as pessoas, e aí você vai começar a descobrir se você tem uma maneira em casa e se você tem uma maneira na igreja. E isso é o grande problema hoje da igreja. Nós estamos falando de problemas graves, sérios. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa na rua, a pessoa com os irmãos é maravilhoso, mas em casa, eita,
né? Só Deus para saber quem é essa pessoa. Quantas vezes ouvi de casos de pessoas que eram ministros de Deus, que na rua eram pessoas maravilhosas, em casa maltratavam seus filhos, suas esposas. E aí nós temos que criar, como descobrir isso? Através da nossa autoconexão, de conectarmos com nós mesmos, com o nosso interior, né? E o Samuel está escrevendo aqui: quando perdemos a nossa identidade, juntar os cacos e reconstruir é difícil, mas para Deus nada é impossível, é só querer. Isso aí é uma decisão nossa, entendeu, Samuel? É nossa. Então, quando nós nos olhamos defeituosos, nós vamos olhar para as pessoas e vamos achar que elas são como nós, defeituosas. Então nós precisamos nos curar, precisamos nos limpar para que a nossa visão seja ampliada e possamos enxergar a essência das pessoas que têm essência. As que não têm essência, elas não podem sequer andar conosco, né? Elas precisam buscar a Deus, porque em algum momento elas vão nos ferir, elas vão nos magoar, e é uma coisa que desnecessária. Nós não precisamos passar por certas coisas. Se nós soubéssemos, ouça isso, muito tempo, escolher com quem andamos, quem escolhemos para entrar na nossa casa, irmãos, nós tínhamos evitado tantas coisas, não é? Mas, infelizmente, nós muitas das vezes não sabemos escolher por essa deficiência de um autoconhecimento. E quando nós não temos um autoconhecimento, qualquer pessoa, isso é perigoso, né? Saber separar. Então, nós precisamos nos amar depois que sabemos reconhecer como nós estamos agindo, de que maneira estamos agindo, e precisamos então nos amar. É uma substituição, entende? Nós vamos substituir. Eu não tenho como pegar essas armaduras que geraram em nós algo ruim e jogar fora e arrancar. Impossível. Nós temos que substituir. As emoções, elas são substitutivas, né? Então eu substituo, eu tiro o ódio quando eu coloco amor. Eu tiro a decepção quando eu crio expectativas. Então, são coisas que substituem. Eu quero dar um exemplo para você. Quando Pedro estava lá lavando as redes, e depois Jesus fala para ele assim: volta ao mar e lança a rede no mais fundo. Então, a frustração dele foi gerada uma expectativa nova. Então, a expectativa fez com que a frustração sumisse. É uma substituição, sempre. Emoções, substituição. O problema é que existem pessoas que querem arrancar uma coisa que não se arranca. Nós temos que construir novas ferramentas na nossa vida, entendem? Para que as ferramentas erradas que nós geramos, pelas nossas deficiências, pelos nossos traumas, pela nossa incapacidade de nos conhecer, de entender quem somos, do nosso potencial, não podemos simplesmente, é uma substituição. Então, ame-se, porque quando você se amar, o medo de ser quem você é vai desaparecer. Já viu aquela coisa que é interessante quando a gente vai conhecer alguém? Eu lembro que isso aconteceu comigo, quero dar um exemplo. Quando eu conheci a minha esposa, né? Aquela ideia, né? Vamos mostrar alguma coisa. Então, eu fiz questão de mostrar que naquela época, muito novo, tinha cheque, tinha conta em banco. Quem tinha conta em banco naquela época, né? Era meio que rico. Então, mas não tinha nada, gente. Era uma pessoa tinha um salário simples, né? Mas naquele momento a gente quer impressionar a pessoa, né? E muitas das vezes aquela impressão veio, aquela coisa, eu falei para ela, eu vou comprar um carro, mas eu tinha pouquinho dinheiro. Era aquilo um projeto para muitos anos lá na frente. Até hoje ela fala nisso. Você me enganou, né? Você falou que ia comprar um carro e você não comprou carro nenhum, não tinha dinheiro para comprar carro. Ela está entrando aqui na live, ela sabe disso. Eu não tinha nada, mas eu falei para ela aquela coisa de impressionar, né? E para que isso?
Seria tão simples, né? Hoje a maturidade nos ensina que seria tão simples dizer assim, olha, eu sou isso aqui, eu tenho isso aqui, e é disso aqui que eu ofereço para você. Quer? Amém. Não quer? Não, amém. Simples assim. Então a vida é algo muito simples. Nós complicamos, gente. Nós complicamos as coisas, porque nós queremos em algum momento impressionar alguém, impressionar pessoas, criar situações que são desnecessárias. Simplesmente seja quem você é, mostra o que você tem e não se ilude e não iluda, não precisa criar coisas, sabe, para que você possa sobre isso. A Vivi Medeiros escreve assim, o bispo tem falado muito sobre os tipos de temperamento. É muito bacana saber sobre o nosso temperamento para aprender a lidar com as adversidades e com relacionamentos interpessoal. Legal, Vivi Medeiros. Então, muito bom. Nós vamos anota aí para mim, Brandão, por favor, depois que vou criar lives falando só sobre temperamentos. Ok? Então você me deu aí, abriu um leque, vamos falar sobre isso, é forte, hein? Nós vamos aprender as qualidades, os defeitos de cada temperamento. Só lembrando a vocês, né, que não existe um temperamento melhor do que o outro. E isso é um erro que a igreja cometeu desde quando chegou no Brasil. Aprendemos que, lógico que o apóstolo Paulo ensina sobre os frutos do Espírito, né, que está em Gálatas no capítulo 5, como temperança, como domínio próprio, mansidão. São coisas que nós precisamos adquirir, que nós precisamos ter na nossa vida. Isso é importantíssimo. Só que isso não é tudo, não é? Então, porque se a Bíblia Sagrada fosse só isso, seria muito simples. Existem milhões de coisas. Então, e o sanguíneo, que ele não consegue ser o manso que todos esperam. Deus não ama. Então os sanguíneos são os que mais, aliás, os sanguíneos não, os coléricos são mais realizam tarefas, são mais que trabalham, são os que mais fazem as coisas acontecer, né? São pessoas líderes, são pessoas que vão para frente, da guerra, e temos que ter pessoas assim na vida, né? Como quando vamos criar aqui, eu não quero falar sobre política, lado A, lado B, isso, não quero falar sobre isso, mas quando nós vamos traçar o perfil do nosso presidente atual, quero falar do atual, ele é uma pessoa extremamente colérica, né? Então ele precisa de domínio próprio, de muita coisa, porque ele fala muita besteira, mas é uma pessoa autêntica. Quando você olha, você fala assim, é ele que está falando, né? Então você sabe, porque todos sabem, criticam, até os críticos sabem que quando se fala alguma coisa, vai dizer assim, foi o Bolsonaro que falou, porque é a autenticidade da pessoa. E nós não podemos ver isso como algo negativo, certo? E sim, é lógico que temos que criar um autocontrole, que isso é extremamente importante, porque a gente não pode ser ignorante, a gente não pode ser explosivo o tempo todo, mas todos os temperamentos têm um lado positivo e um lado negativo. E aí? Aprendemos então que temos que ter só um lado. Então a igreja, se for só de amor, das pessoas que têm amor, que não têm posicionamento, o que acontece? A igreja vai ser uma igreja de fofoca, de contenda, né? Porque pessoas sem posicionamento, elas permitem que as coisas negativas andem junto com ela. Então, isso é perigoso. É um pseudo-amor que não existe. Porque o amor o amor que Deus ensina é através do quê? Da correção. E a correção o quê? É ensinar, é bater, é chamar atenção. Então, o amor de Deus é isso. O amor, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim, que a própria palavra, diz assim, Timóteo, a palavra de Deus, né? Manuseia bem essa palavra aí, porque ela é útil para admoestação, correção e edificação da igreja. Nos 3 sentidos, ela tem que ter posicionamento. E as pessoas que são pseudas-amor, elas são políticas, gente. Então, pessoas políticas, nós temos que nos afastar delas, porque num certo momento elas vão ser aquelas pessoas que se dão bem com todo mundo,
com amigo, com inimigo. Então, como é que você pode ter relacionamento com pessoas que te fizeram mal algum dia, que falaram de você, que fizeram fofoca de você? Você tem que perdoar, sim, porque quando, é justamente o sentido dessa live, quando eu tenho uma armadura verdadeira, positiva, eu vou entender que eu vou perdoar, e essa pessoa, eu não vou, porque o perdão, que eu não tenho ligação emocional com ela, ela fez, isso é o problema dela, ela tomou a decisão dela, isso não me afeta, né? Não vai me afetar, mas o interessante é que observar que aquilo não vai me afetar, mas a Bíblia em momento algum ensina que nós temos que voltar a conviver com essas pessoas, mas os políticos, os pseudos amores da igreja, eles conseguem voltar a se relacionar com pessoas que um dia falaram mal deles, um dia botaram ele no vento. Então, pessoas assim, você precisa tirar da sua vida. Para quê? Isso é uma proteção verdadeira. Isso é uma armadura perfeita que você está criando. Então, isso é muito interessante e é muito real, né? Então, a Bíblia diz que Jesus andava, olha que coisa interessante, pregava nas sinagogas. Jesus andava ensinando junto com os fariseus, saduceus, os escribas da época de Jesus, que eram os religiosos, que o tempo todo criavam situações para tentar envergonhar Jesus. Jesus pregava no meio deles, ensinava no meio deles, estudava com eles, mas não andava com eles. Jesus andava com os discípulos, Jesus andava com o povo. Então, Jesus tinha posicionamento. Então, estou falando de Bíblia, estou falando do mestre. Do mestre, ele tinha posicionamento, ele não andava com os fariseus, né? Pelo contrário, ele comia na casa dos pecadores, ele estava preocupado em salvar vidas, mas não perder tempo com políticos, né? Então, porque eles eram aqueles que falavam, batiam a palma para Jesus, depois criticavam Jesus. E aí, como é que nós vamos ter relacionamento com pessoas que um dia nos colocaram no vento? Meu querido, pessoas que vivem assim, elas não são amor, elas são falsas, elas são políticas. E infelizmente essa politicagem que entrou dentro da igreja, ela fez com que as pessoas amassem mais os políticos do que os verdadeiros. E aí criamos aquela conjectura de anos na igreja, de que, mas ele não me amou, ele falou, e quantas pessoas às vezes ficam sentidas quando são chamadas a atenção, mas pessoas curadas emocionalmente, elas precisam ser chamadas a atenção, porque senão elas não crescem, elas não desenvolvem. Então, as pessoas verdadeiras, elas precisam dos toques, elas precisam das repreensões, né? E quando elas rejeitam isso, né? Automaticamente, quando elas rejeitam isso, elas mostram o tipo de tamanho de politicagem que elas carregam na vida. Isso é uma verdade. Então, se ame. Segundo, fique perto de pessoas que gostam de você. Sempre. É impossível fugir do medo por completo. É impossível você fugir do medo, porque muitas das vezes nós pensamos assim, o que eu faria numa situação dessa? Você já parou para se perguntar? Vou fazer uma pergunta para você agora, e queria muito que você participasse comigo aqui. Você já parou para pensar? Porque pessoas têm reações diferentes, né? Então, imagina, nós o tempo todo estamos vendo no jornal pessoas que elas estão vivendo, né, naquele momento, estão sendo assaltadas. Aí você vê pessoas que reagem. Há pouco tempo nós tivemos um caso aí, se eu não me engano, era um advogado, era uma pessoa na Zona Sul, não lembro se foi advogado, mas era uma pessoa que tinha uma qualidade de vida financeira até plausível, uma pessoa de nome, e aí quando foi assaltar o celular da mulher, sei lá, ele foi reagir, o cara atirou nele e matou. E aí tem pessoas que não vão reagir, e muitas das vezes você não sabe que tipo de atitude eu vou ter diante disso. Quem não sabe que atitude vai ter se chega alguém e fala assim, vou levar o seu carro, ou vou me dar o seu celular na rua? Quem não sabe que tipo de reação vai ter? Coloca aí eu,
não sei, ou talvez você diga assim, não, eu sei, eu já sei que não vou reagir, eu vou entregar, eu vou deixar passar porque a vida é mais importante. Mas tem pessoas que não sabem como vão reagir diante das situações. Alguém pode participar comigo aí? Então a pastora Isa está colocando aqui, ela não sabe, né? Com o tipo de, se vai acelerar, se vai frear, se vai conseguir botar em ponto morto, né? Nós não sabemos muitas das vezes o que eu vou fazer diante disso, né? Vou esperar aqui o pessoal escrever. Então tem pessoas aqui, a Daniele Brandão, já passei, entreguei. A Leandra, eu não sei. A Larissa, eu deixo levar e tal. A Cida tá botando, eu não sei. Se o Diogo tá botando, eu entrego. Aí a Vânia Lopes tá botando, eu não sei, né? A Alexandra tá botando, eu não sei. A Caçabela tá botando, eu não sei. Eu quero deixar para lá, mas a gente nunca sabe do momento, da situação. Agora, olha como é que funciona a nossa mente. Presta atenção como é que funciona a nossa mente. Olha que coisa, que bom que você está comigo aqui. Olha como é que funciona a nossa mente. Nós imaginamos, eu levei você a imaginar uma cena, né? Aí, qual é a cena? A pessoa chegando até você e colocando uma arma, apontando para você e dizendo assim, ó, me passa aí o teu celular. Nós criamos essa ideia. Ou então, me dá aqui o seu carro. E você sai do carro que eu vou levar o seu carro. Mas nós criamos essa visão. Agora, existem diversas maneiras que isso pode acontecer. Vamos dizer que você olha e você observa e sabe que o cara vai matar você. E aí você vai fazer o quê? E muitas das vezes nós não sabemos. Podemos, talvez fugindo, guardar a nossa vida e ter uma oportunidade de viver. Então, nós criamos uma conjectura daquilo que vamos fazer e na maioria das vezes nós não sabemos o que realmente nós vamos fazer. Podemos entregar numa situação comum, sim. Parou aqui, como eu já fui assaltado e eu saí, levantei minhas mãos, pode levar, não tem problema. O carro é de menos. O celular é de menos, a nossa vida vale muito. Mas existem momentos que nós não sabemos como vamos reagir. Por isso estamos aprendendo sobre essas armaduras emocionais, porque elas vão nos levar a um real entendimento de quem somos e que, apesar de todas as circunstâncias que podem haver o assalto, aí sim eu vou chegar à conclusão, eu não entrego, ou eu entrego, né? Então, mas nós somos muito rasos, nós criamos apenas uma ideia, e o importante é nós termos uma visão ampla sobre tudo da nossa vida, sobre todas as áreas da nossa vida. Se eu não tiver essa amplitude de visão, os meus conceitos emocionais vão ser sempre radicais, vão ser sempre aquela coisa que vai me prender, me parar, me travar. Eu vou ser sempre uma pessoa reacionária. Eu nunca vou conseguir agir. Eu vou sempre reagir. E isso é uma coisa muito preocupante. E nós temos que trabalhar isso. Então, queridos, fique perto de pessoas que gostem de você, que amem a sua vida, que te admiram, sabe? Que vejam você como referencial, né? Não ver você como referencial por você ser político, mas porque você é autêntico. Então, as pessoas autênticas são as mais admiradas com todos os seus defeitos, porque todo mundo sabe quais são os defeitos dela, todo mundo sabe quais são as qualidades dela. Ela não vive para mostrar nada para ninguém, apenas é o que ela é e ponto final, né? Então, as pessoas que vão te amar, os autênticos, eles vão ter pessoas que vão amar e vão ser capazes de dar a vida por ele, porque vão amar de verdade. Então vão se submeter às fraquezas, aos momentos que podem acontecer. Pode acontecer uma desavença, mas não vamos mostrar no momento da desavença outro lado que a gente não conhecia, né? Vamos ser sempre aquilo que somos,
vamos sempre mostrar a verdade do que somos. E nenhuma adversidade vai nos fazer ter uma atitude diferente daquilo que as pessoas esperam. E por isso as pessoas vão nos amar, porque sabem que nós somos assim, né? Então, eu estava até falando com o pessoal do Louvor essa semana, falando com o Ive, que ele está participando da live, estava falando com eles assim, que domingo houve uma situação e tal, não sei o quê, e eu fui e falei, porque eu tenho que falar. É simples. Não é, as pessoas, eu não tenho que entender que as pessoas não querem crescer, elas precisam crescer. Então, enquanto elas não querem crescer, isso é um problema delas. Mas a partir do momento que isso envolve a obra de Deus, elas precisam ouvir. Você precisa crescer. E aí eu falei assim para eles, cara, eu sou muito chato, né? E todo mundo começou a rir. Então, porque eles sabem que eu sou chato. Mas é uma chatice para o conhecimento. O que não podemos ter para o crescimento. O que não podemos ter é personalidade. Não podemos ter falta de posicionamento, né? E deixar as coisas. Então, não mostre o seu outro lado quando a adversidade vier ou quando vier um confronto. Eu falei isso aqui esses 2 dias. Quer conhecer alguém? Catuca ela. Você vai conhecer essa pessoa. Se ela é autêntica ou se ela se escondia atrás de uma capa. Catuque ela. Queridos, é batata. É batata. O dia que você catucar alguém que não é autêntico, ele vai mostrar o outro lado dele. E aí você vai entender o quanto você precisa ter uma armadura verdadeira para poder deslinkar daquilo ali e falar assim, uau, que coisa, né? Foi só um teste e a pessoa caiu direitinho, né? Então, muitas das vezes, você quer conhecer alguém? Catuca ela. Você vai conhecer essa pessoa. Ela vai se revelar. Vai revelar o outro lado dela. E isso é uma coisa muito interessante, porque a sua identidade estava atrás de uma armadura. O Samuel diz assim, passei por um momento que estava perdendo minha identidade, perdendo sentido, deixando de ser quem eu sou, apenas vivendo a vida, mas pela graça de Deus e com a palavra de ânimos, estou melhorando. Glória a Deus, Samuel, pela sua vida. É isso aí, vamos lá, vamos dar a volta, né? Então fique perto, né? Quando o medo aparece e você não puder controlar, divida-o com pessoas que o aceitem como você é, da maneira que você é, né? Então, as pessoas não são obrigadas a andar do seu lado, mas as pessoas que querem andar do seu lado, repartilhe, fala de coisas que você sente. Isso será um grande apoio para a sua vida. Então, entenda uma coisa. Autêntico com autêntico, político anda com político. Então, já viu aquele ditado que diz assim, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és? Essa é uma verdade, gente. Diga-me seu ciclo de amizades, que nós vamos saber quem são as pessoas, quem nós somos. São pelas pessoas que nós escolhemos andar do nosso lado. Então, isso é uma verdade. E isso nunca vi uma verdade. Meu pai sempre falava isso para mim. Cuidado com quem você anda e tal. Porque ele dizia assim, as pessoas vão nos avaliar pelas pessoas que nós temos amizade. Vamos lá, vamos avançar, que a hora está indo, meu Deus, eu tenho que terminar esse lado, essa parte hoje. Então, outra coisa, né? Fique perto de pessoas que gostam de você, que amam você, que admiram você. Sempre vai existir pessoas que te amam, sempre vai existir pessoas autênticas que vão amar pessoas autênticas, né? Então, isso é uma realidade. Então, fique perto. E terceiro, deixe de lado as pessoas que não te aceitam como você é, né? Quer ver uma outra característica que é muito importante, que mostra a personalidade de pessoas? Quando pessoas são catucadas, elas são, não vou usar essa palavra catucada, mas confrontadas, a primeira característica delas, elas param de fazer o que faziam. Elas param de ser o que eram. Então, isso mostra que o que elas faziam, Bruno Brandão, era mentira, não era de verdade, né? Então, se você tem uma pessoa todo dia
Acaba o culto, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Um dia você confronta, ela não tá mais aqui, então todos os dias que ela teve aqui, aqueles dias eram dias de mentira, porque o que mudou? Não soube reagir, não soube como trabalhar aquilo. Então, pessoas que não têm autenticidade, que são vulneráveis, que são movidos pelas circunstâncias e não são movidos pela sua essência, pela sua fé, pela sua característica. Pessoas mudam. E as pessoas mudam, elas revelam quem elas são pela mudança que elas fazem, né? E apenas a nossa armadura é você ficar na sua, deixar as coisas acontecerem do jeito que acontecerem, simples assim. Você não vai mudar, você não vai falar nada, você não vai agir diferente, porque você não precisa fazer isso com pessoas que não são autênticas. Deixa que elas vão cavar o abismo delas. E é sim, gente, eu estou falando de neurociência, ok? Eu estou dando um estudo. E essa é uma grande realidade. Eu quero indicar um livro para você, inclusive, que eu ganhei da minha querida obreira Renata, que é esse aqui. Olha só, O Poder do Subconsciente. Gente, esse livro é fantástico. Eu ganhei ontem esse livrinho aqui, ó. Já li o livro. Profundo, hein? Profundo. Muito profundo. O Poder do Subconsciente. Aí nós vamos conseguir entender um pouco mais as marcas da vida, daquilo que ficou dentro de nós, e trabalhar para que isso seja transformado. Trabalhar para que isso seja, para que sejamos melhores do que nós fomos, que éramos ontem, né? Então, deixe de lado as pessoas que não te aceitam, né? Não vale a pena insistir para que outras pessoas o aceitem. Não faça isso. Nem todo mundo vai gostar de nós. Essa é uma grande realidade. O importante é saber identificar com quem nos conectamos de verdade para cultivar a relação com essas pessoas. Então, deixe de lado, para de tentar se explicar. A Bispa Sônia tem uma música que ela diz assim, ó, que eu acho que ela estava meio de saco cheio já de muita coisa. A Bispa Sônia Hernandes, do Renascer Praise, tem uma música que ela diz assim: para de falar, explicar para quem não quer entender. É simples assim, vai explicar para quem não quer entender. Então, se você fala uma coisa que você está vendo que aquilo vai levar alguém para o buraco, e você fala e ele não quer entender, então para de falar, para de tentar explicar o que a pessoa não consegue ver. Hoje nós estamos vivendo num mundo, numa realidade, gente, de que é uma realidade essa, nada a ver, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não implica em nada. Será? Verdadeiramente será? Por isso nós estamos com tanta falência emocional, porque vamos achando que não tem nada a ver, que nada tem a ver, e aí vamos amarrando a nossa vida emocionalmente. Então, dê a Deus, né? Aliás, e o último, não suponha nada. Isso aqui é muito interessante. As suposições não são fatos reais, gente. São apenas hipóteses. Então, não adianta você tentar adivinhar o que vai acontecer ou como os outros vão agir. Ele trará, porque se você fizer isso, vai te trazer mais agonia, vai te trazer mais dor, mais sofrimento. Não suponha, né? Não fique pensando assim, será que mas por que isso? Tá falando isso para mim, tá falando. Pessoas que vivem assim, elas são aprisionadas. Então, eu estou dando um estudo. Imagina você me vendo aí dizendo assim, poxa, ele está falando isso para mim. Então, você não entendo nem o que você está fazendo nessa live, se você pensa assim, não é? Então, você não precisa ver. Você não tem que ver uma coisa que talvez você pense. São hipóteses. Eu estou falando sobre ciência. Eu estou exercendo meu chamado, o meu ministério. E eu vou falar para quem quer ouvir, né? Então, na verdade, nós precisamos parar de supor. Tem muito achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Eu já vi tanto isso dentro da igreja, gente, é incrível. Um exemplo, pessoas que não falam com outras. E aí porque acha que a outra é metida, que a outra é isso, que a outra é aquilo. Quando depois, por um momento, elas se encontram, viram melhores amigos. Sabe por quê? Porque descobriram que era só uma suposição, que achava isso, que achava... Não ache nada, não suponha nada. Viva da realidade.
Viva do que você é real, daquilo que é real. Não crie hipóteses. Não crie na sua mente coisas que possam levar você a conjecturar coisas que não são reais. Porque isso mostra que as nossas emoções estão abaladas, destruídas. Porque tudo que falarem, a gente vai achar que é pra gente. Tudo que fizerem, nós vamos falar que está sendo feito para nós. Existem pessoas que acham que pregações são manifestações de indireta. Meu irmão, em nome de Jesus, pregações são Deus falando com a igreja. E se está falando conosco, e se é uma forma de indireta, se está falando conosco, nós temos que entender o que Deus está falando e não rejeitar isso. Deixe as hipóteses de lado, sabe? E chegue a uma reação concreta, real. Viva da realidade e não de hipótese. Então, quando tudo isso se tornar consciente desses aspectos, facilitará que você deixe sua armadura pouco a pouco, substituindo pelas armaduras que nós vamos aprender amanhã. E se valorize, né? Primeiro, se descubra. Segundo, se valorize e comece a viver uma experiência de ser quem você realmente é. Isso pode te interessar demais e pode te libertar emocionalmente e fazer você viver em novidade de vida. Receba. O Jesus falou certa vez assim, olha, lá em Mateus 11, 28, eu quero terminar com esse versículo. Jesus falou assim: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. O que Jesus está falando? E depois ele fala sobre jugo, ele está falando sobre o peso, ele está falando sobre uma armadura que ela colocada em cima de um boi para puxar uma carroça, que era algo que o boi suportava, mas que era pesado. Jesus faz uma menção comparando esse jugo, essa armadura de um boi que era colocado para puxar uma carroça, dizendo que o nosso cansaço chega de jugo, chega de carregar o que você não tem que carregar, chega de viver uma vida abalado, chega de ser menino, chega de ser uma vida de meio, uma vida, pessoas que às vezes você passa na igreja tem gente chorando. O que foi? Porque o fulano falou assim comigo. Cresce, vamos crescer, vamos amadurecer, sabe? Essas lives são para nos gerar um crescimento. Quando a gente não se conhece, qualquer um que fala qualquer coisa nos afeta. Então, querido, que você possa não só se conhecer, mas nós vamos então aprender amanhã, na última live, falando sobre as armaduras emocionais, a tirar esse lado, o outro lado da faca que nós aprendemos aqui durante essas duas últimas, na penúltima e nessa de hoje, como viver uma vida livre na presença do Senhor. Amém? Então, queridos, em nome de Jesus, eu quero convidar você, aproveitar esse momento para te convidar. Hoje, daqui a pouquinho, às 20 horas, nós estaremos aqui num culto muito especial. Estamos falando sobre cura emocional, cura da nossa autoimagem. Então, vou ministrar uma palavra muito profunda nessa noite e quero convidar você a estar conosco aqui na nossa sede, aqui na Igreja Missionária Vida Nova, na estrada do Coafá 416B, aqui em Vila Kennedy, fica coladinha na Avenida Brasil, próximo, o estacionamento é muito próximo, do lado do Habib's, e você pode fazer parte e deixar Deus trabalhar o teu interior, a tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Espero ter abençoado a sua vida, espero ter ajudado você e espero com que essas lives possam ajudar você a destravar suas emoções, destravar a sua mente para viver em novidade de vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma tarde de paz, de alegria, de renovo. Amém? E um restante de dia maravilhoso na presença do Senhor. Amanhã não perca, às 4 horas em ponto, eu estarei entrando e finalizando essa semana. E semana que vem nós vamos mais uma semana falar sobre a nossa vida interior, sobre as nossas emoções, e com certeza Deus vai fazer uma grande obra na sua vida
em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, um coração para você, de verdade, e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Tchau, queridos.